que é exatamente uma alimentação saudável, né? O que basicamente seria isso? Eu falo que a gente tem que nutrir o corpo, né? Então, um dos meus lemas é 80-20, né? 80% ser comida mesmo de verdade, comer, nutrir o seu corpo de dentro pra fora. E os 20% a gente come uma coisinha de vez em quando, né? A gente tem que ter esse equilíbrio. E, aliás, ela falou em ansiedade, né? E a yoga, aliás, é yoga ou yoga? Olha, os dois jeitos de falar estão corretos, tá? Pode ser yoga, pode ser yoga. Ah, então, tá vendo? Ela também não come carne vermelha. Então, tá vendo? É coincidência. É difícil hoje em dia, né? As pessoas não comerem carne vermelha. É verdade. E assim, não vou dizer pra você que me fazia mal exatamente. A panquequinha pré-treino, não é isso, Fê? Vamos lá, o que precisa? Ó, a primeira base é a banana, né? Então eu sempre indico. E quero que seja o melhor pra você, tá? Vem comigo e se cuidem. Olá, eu sou Andréa Mello, jornalista. Para quem não me conhece, eu tenho aí de estradas mais de 20 anos, né? Trabalhando principalmente em emissoras de televisão, apresentando telejornais. E quem me conhece sabe que eu costumava encerrar os jornais falando "se cuida". Pois é, pegando esse gancho, decidi criar esse podcast, o VidaCast, que é justamente para falar sobre isso, sobre cuidados, bem-estar, qualidade de vida. E para isso eu vou ter convidados especialíssimos, porque eu não vou falar só de corpo, não. A gente vai falar de corpo, mente, vai falar de saúde financeira. E fica comigo, vamos nessa que você vai gostar, vai aprender muita coisa. Seja muito bem-vindo ao VidaCast. E neste primeiro episódio, a gente está aqui no Gran Cru, que é uma loja, um espaço muito bacana, que tem os rótulos de vinhos mais especiais, tem gente especializada, espaços aí para eventos, enfim, é um lugar super bacana e a gente vai explorar tudo isso, viu? Então vamos juntos, que vai ser muito legal, já falei, né? Mas a gente não cansa de repetir, porque vai ser mesmo. E nesse primeiro episódio eu tenho aqui duas queridas, duas mulheres maravilhosas, cada uma na sua área de atuação, bombando, porque elas sabem tudo mesmo, gente. Aqui, a Fernanda Araújo, que é nutricionista, especialista na área esportiva, né, Fer? Obrigada por ter vindo aqui participar comigo. Obrigada, é uma honra estar aqui abrindo, né, esse podcast super legal, né, que você vai falar de tudo que envolve saúde, né? É um prazer estar aqui com a Ana e com você. Exatamente. Sucesso. Obrigada, amém. É isso que a gente quer, que cada vez mais gente se informe, né, e tenha uma vida melhor. Ana, então vamos lá. A Fer já citou seu nome, Ana Karina Salles, que é professora de yoga, uma querida, sabe tudo dessa prática e a gente vai aprender um pouquinho com ela hoje também. Obrigada, Ana, por ter vindo. Obrigada, Andréia. Um prazer estar aqui, uma honra também. Parabéns pelo seu projeto. Obrigada, Fer. É uma alegria dividir essa mesa aqui com vocês. Pois é, e eu reuni as duas aqui exatamente para a gente poder trocar, né? A gente conversar aqui sobre as coisas todas que são pertinentes aí dentro da área de vocês e vocês também fiquem à vontade para falar entre si, porque a gente aqui vai bater papo mesmo, então bora lá. Fernanda, começar com você, porque a alimentação é base de tudo, né? Sim. O que é exatamente uma alimentação saudável, né? O que basicamente seria isso? Bom, de maneira geral, eu sempre falo que alimentação saudável é tudo que envolve comida de verdade, né? A gente tem que desembrulhar menos. Então, hoje em dia, eu vejo muitas pessoas, na praticidade, na correria do dia a dia, muita coisa embutida, coisas prontas, né? Isso já sai um pouco do que é uma alimentação saudável. Então, eu falo que a gente tem que nutrir o corpo, né? Então, um dos meus lemas é 80-20, né? 80% ser comida mesmo de verdade, comer, nutrir o seu corpo de dentro pra fora. E os 20% a gente come uma coisinha de vez em quando, né? A gente tem que ter esse equilíbrio. Então, assim, de maneira geral, realmente tudo que envolve comida. Legumes, verduras, frutas, arroz, feijão. E hoje em dia a gente, com o passar dos anos, foi ficando um pouco, às vezes... não pode comer arroz, não pode comer feijão, né? É algo que a gente até pode conversar hoje. Mas tudo que envolve comida mesmo, que nutre o corpo de dentro pra fora.
Você falou em desembrulhar menos, né? Descascar mais, né? Desembrulhar menos, descascar mais, exatamente. Então, mais frutas, mais verduras, mais legumes. Inclusive, você está falando de alimento de verdade, né? E eu coloquei um amendoinzinho aqui. Na verdade, o amendoim é um alimento legal também, né? Tem gorduras importantes e tudo. Sim. Mas eu coloquei um amendoinzinho japonês aqui. 20%. É os 20%, né? Eu fiquei na dúvida. Equilíbrio. Eu falei, será que eu coloco? Será que ele... Porque realmente não é o mais saudável, mas também tudo bem de vez em quando. Sim, com certeza. A vida é feita de equilíbrio. Eu acho que isso que faz a gente ter uma constância, né? Por mais que hoje muitas pessoas que eu atendo querem uma dieta ser seguida, eu falo que, eu passo dieta, mas a gente não precisa de viver de dieta a vida inteira. A gente precisa saber se alimentar, saber se nutrir. Então, o que comer na hora certa, a quantidade que a gente precisa... Pro tanto que a gente treina, pro tanto que a gente se exercita. Se não se exercita, preciso comer menos, né? Ou se eu se exercito demais, quanto mais eu preciso comer. Então, eu acho que a gente tem que saber se alimentar. Não é viver de regras, né? Porque isso não leva ninguém a ter constância. E isso é que a gente tem que levar em consideração. E tudo é um processo, né? A pessoa às vezes começa, desanima e tal, mas... Isso é o que mais tem hoje, né? Então, por isso que eu falo que a gente tem que ter uma boa relação com a comida, principalmente, né? Então, a gente tem que... Uma coisa que eu bato muito na tecla com meus pacientes é o emagrecimento, né? Que hoje, querendo ou não, é o que o pessoal mais busca, né? O emagrecimento ou longevidade. Eu acho que a gente tem que ter uma relação boa com a comida. Então, além de você buscarem fazer uma dieta, passar por uma nutricionista, você precisa saber ter uma relação boa. Então, o que eu quero dizer? A gente precisa saber se alimentar com fome e parar de comer quando sente saciedade, né? Isso é algo que as pessoas foram esquecendo. Às vezes, ansiedade, estresse, correria do dia a dia. A gente vê alguma coisa, eu vou comer. Porque a comida vai muito além somente do ter fome, né? A comida é social, a comida reúne, a comida é algo emocional, né? Também. Aquele afeto de você estar na casa da sua mãe, da sua avó. Nossa, aquilo me lembra minha avó, né? Então, assim, você vai deixar de comer um bolinho de chuva, sua avó faz todo domingo, há não sei quantos anos, porque você tá de dieta. Sim. Não, acho que tem que ter o equilíbrio, né? Então, tudo fica mais leve, assim, né? Tem que ser mais leve, né? Então, eu falo que a gente tem que ser guiado pela fome fisiológica. Comer com fome, a barriga roncando, o estômago vazio. Peraí, vamos parar pra nutrir, né? Agora, te ofereceram, tô aqui, vou comer por comer? Só porque que nem aquela febre do bombom de morango lá. Pois é, agora é moda, né? Febre. Virou moda. O pessoal pedindo, gente, mas peraí, você tá comendo só porque você tá vendo. Não é uma fome, né? Certo. Então, assim, é só porque a sociedade tá te impondo de comer algo diferente, a gente quer comer e a gente esquece o que é comer de uma maneira fisiológica. Certo. Nossa, dica sensacional, né, Ana? E, aliás, ela falou em ansiedade, né? E a yoga... Aliás, é yoga ou yoga? Olha, os dois jeitos de falar estão corretos, tá? Pode ser yoga, pode ser yoga. O yoga é porque é uma palavra em sânscrito, ela é masculina e a vogal O tem um som fechado. Então, o yoga, tá? Aí veio pro Brasil, ficou aportuguesada e virou a yoga, tá? Entendi. Então, não precisa brigar por isso, pode falar yoga ou yoga, tá tudo certo. Então, tá bom. Então, vamos lá. A ansiedade pode ser bem trabalhada com a yoga, né? Sim. Um dos grandes objetivos do yoga é essa redução da ansiedade, do estresse, através das técnicas que a gente utiliza na aula. Todas as técnicas que compõem a aula, como o Pavanamuktasana, os mantras, os pranayamas, que são os exercícios respiratórios, os asanas, que são os movimentos psicofísicos que trabalham de dentro para fora, o Shavasana, que é o descanso final, a meditação, tudo que compõe a prática é voltado para a diminuição da ansiedade, para a redução do estresse, para entrar em contato um pouquinho com o eu verdadeiro, né? Com o eu verdadeiro e ter o seu momento ali de descanso, de relaxamento e viver melhor. Porque a gente tem que olhar para dentro, né, Ana? A gente precisa, né? O mundo hoje está muito acelerado, muito corrido, as pessoas estão muito na aparência, no ser, vivendo no ter, vivendo nesse automático.
Então, eu sinto que da pandemia para cá teve uma explosão, né? O yoga, assim, ele teve uma explosão. E aqui em Araçatuba também a gente está vivendo um momento muito bacana, um movimento muito legal dessa prática. Tem muito yoga ao ar livre, tá tendo muito, assim, a gente está tendo essa oportunidade de levar essa prática. E o mundo precisa. Precisa, né? Mas o yoga, ele é exatamente uma filosofia, um exercício? Como a gente definiria? O yoga, ele é uma filosofia, ele é um estilo de vida, tá? Primeiro livro que a gente tem aí que fala do yoga, 5.000 anos antes de Cristo, é a Bhagavad Gita, mais conhecido como Gita, é o livro do hinduísmo, tá? Porque o yoga, ele recebeu influências do hinduísmo e do budismo, mas ele não é religião, ele é uma filosofia. Então não precisa ficar com medo de, eu vou praticar, eu preciso cultuar Deus. Não precisa, tá? Mas recebeu essa influência. E aí, nesse livro, Krishna, ele tem um diálogo com Arjuna, que é um soldado. Ele está aqui nesse mundo, né, na nossa forma humana, e ele tem muitos conflitos mentais, assim, muitas dúvidas sobre a vida. E aí, Krishna vai ensinando para ele uma forma de viver, né, fazendo boas escolhas. Legal. Para que ele viva melhor. E aí, isso é yoga, tá? Então, o yoga, ele nesse primeiro livro, né, de 5.000 anos antes de Cristo, ele fala isso. Todos os seus pensamentos, palavras e ações, eles te aproximam de Deus. Então é um caminho que te aproxima de Deus. Isso é yoga. Que bacana, tá? Né? E aí vem depois 2.000 anos antes de Cristo, Patanjali, considerado o pai do yoga. Se for pesquisar quem é Patanjali, ele é um mito, né? Mas enfim, ele deixou um compilado de sutras, né, de versos, sutra significa verso, onde ele explica o que é o yoga. E aí entra nesse Yoga Sutras essas técnicas que hoje a gente chama de yoga moderno, de sentar em cima do tapetinho e realizar. Legal, e a gente vai ter inclusive uma dica aqui lá no fim do podcast, a gente vai ter uma dica de respiração, né, na prática. Vou deixar, bacana. Para ajudar o pessoal. Isso é bom, importante, todo mundo precisa, né, Ana? Todo mundo precisa. Fer, e me conta uma coisa, você é especialista em esporte? Endurance. Esporte de endurance, né, que a gente fala, que é aquele treino em longa duração, acima de 2 horas. Então, corrida, bicicleta, natação, triatlon, né, que é o que eu faço. Então, eu me especializei mais nessa parte do endurance, competições, alta performance, mas atendo de tudo um pouco. Sim, eu sou paciente, né? Eu tô meio fugidinha ultimamente, mas tem muita coisa que eu ainda sigo. Inclusive, você dá dicas ótimas, né? Com relação até a coisas básicas do dia a dia, como escovar a língua, né? Que faz toda a diferença. Explica pra gente isso, Fê. Assim, é da medicina ayurveda, né? O escovar a língua, eu te falar isso, tá relacionado com o yoga. Ajuda muito no intestino, né? É uma forma de você desintoxicar o corpo logo quando você acorda pela manhã. Né? Então, assim, eu acho bacana, ajuda bastante, eu vejo na prática com meus pacientes, porque eu gosto muito de aplicar na prática. Então, não é só porque eu ouvi, que eu li, que eu vou aplicar, que eu vou passar para um paciente. Então, assim, eu raspo a língua de manhã faz mais de 3 anos, todo dia a primeira coisa que eu faço, com um raspador de cobre, e é um pouquinho, vamos colocar ali nojento, né, porque sai uma coisinha branca ali, mas são as bactérias mortas, resto de alimentos, então vai te ajudar. Porque durante a noite de sono, que depois a gente vai entrar nessa parte de sono também, que eu acho legal, né? Durante a noite de sono, a gente passa por um detox, né? Então, ali, você acordar e escovar a língua, é uma maneira de você desintoxicar o corpo, vamos dizer assim, de uma maneira mais fácil, né? Então, você ajuda na digestão, ajuda na melhora ali do sistema digestivo, então eu acho bacana. E ajuda bastante na questão mas assim, da alimentação mesmo, a digestão, processo digestório. Bacana, você falou que o sono é importante, né? Já vamos entrar então para saber. Com certeza. O sono eu acho que hoje é o principal pilar, se a gente for pensar assim em relação à saúde, né? Hoje a gente fala assim no esporte, até tá sendo considerado doping, é você dormir bem, né? Então hoje é diferente você treinar, por exemplo, um atleta que treina e não dorme, não tem os benefícios ideais assim do esporte, né? Você não consegue nem evoluir
direito. Então, o sono... E eu sinto isso, viu? No começo, quando eu decidi a correr, eu tive muita canelite recorrente. Sim, né? E falta de isso recorrente de várias ocorreu coisas, por conta desse sono que não era profundo, não era restaurador. Sim. Eu não tinha esse tempo suficiente de regeneração, né? Porque assim, a lesão, por exemplo, que ela teve, vários fatores que influenciam, né? Até a alimentação, principalmente, né? Porque se você treina e não recupera da maneira adequada, não come da quantidade que você precisa ingerir, os macronutrientes nas refeições que após o treino, ali antes do treino também, você vai gerando microlesões, aí junto um sono que não é revigorante ou um sono que não é duradouro, né, você não vai recuperar. Então, você vai gerando essas microlesões até gerar a canelite. Então, a canelite e várias outras lesões que vêm do esporte, né? Então, o sono, principalmente, assim, é o primeiro pilar, se a gente for pensar em qualidade de vida e saúde, é o sono. E, hoje em dia, a gente vê que muitas pessoas, até por ansiedade, estresse ou correria, estão dormindo muito mal. Então, toda semana eu recebo pacientes que acabam tendo ou uma demora para dormir, ou acordar durante a noite, desperta, ou acorda para fazer xixi, e muitas pessoas não relacionam com a alimentação. Então, por exemplo, você tem tudo comer... a ver. Tudo. Você comer, por exemplo, gordura saturada na sua janta, então, batata frita, pizza, uma carne vermelha em excesso, grandes quantidades, ou jantar muito tarde, você já vai estar atrapalhando totalmente o sono REM. Bebida alcoólica. Que é o mais profundo, né? Tem o sono profundo e o sono REM, né? Então, a gordura saturada, o carboidrato muito refinado também vai atrapalhar nesse sono REM. E pra gente que tanto emagrecimento, tanto atleta, recuperação, precisa ter tanto sono profundo, tanto sono REM. Que a gente tem o sono REM, ele ajuda você a recuperar mais, o sono profundo também. Então, você produz mais GH, testosterona, tudo durante a noite de sono. Então, se você não tem um sono REM, que é aquele sono que você vai sonhar um pouquinho mais ali, quer dizer que você não tá tendo sono regenerativo. Então, isso vai atrapalhar na sua recuperação e também a questão de emagrecimento, porque se você não dorme bem, todo o hormônio da insulina, você fica desregulado a produção de insulina ao longo do dia. Então, aumenta o pico de ansiedade durante o dia, aquela fome emocional. Então, quem não tem um sono regulado, já tem uma fome mais emocional durante o dia. Isso acontece. O que vai atrapalhar? O emagrecimento. Certo. Quem não dorme bem não emagrece com saúde. E outra coisa também, vamos desmistificar aqui bastante coisa, né? Aquela orientação de comer de 3 em 3 horas, ainda tá valendo? Porque se falou muito disso ou já caiu por terra? Eu acho que é tudo individual, né? Eu não acho interessante ficar muito tempo sem comer, né? E depende muito do caso. Na nutrição, tudo depende, né? Sim. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Então, assim, por exemplo, eu não consigo comer de 3 em 3 horas. Então, por conta da rotina e tudo mais. Então, eu tento dividir as minhas refeições nos horários que eu consigo parar e coloco mais quantidades nas refeições que eu consigo fazer. Agora, um paciente que tem disponibilidade para comer ali e tem fome a cada 3 horas, a gente vai colocar ali para consumir. Mas eu acho que a gente tem que seguir sempre a fome fisiológica, isso principalmente. Então, você vai almoçar meio-dia. Deu 3 horas da tarde, você não tá com fome. Passou 3 horas. Você precisa comer 3 horas da tarde? Não, claro que não. A gente tem que esperar o corpo começar a sentir a fome, aquela barriga roncando, estômago vazio. Então, isso vai ser lá para umas 4, 4h30, depende muito do paciente. Então, você tem que escutar. Ô, Fier, me tira uma dúvida. Então, fala aqui pra gente. Pão francês ou pão integral? Farinha branca ou integral? Então. Essa é boa, também quero saber. É a minha grande dúvida. Porque assim, o pão integral hoje em dia, né, de mercado que a gente compra, tem muito conservante, muito corante, e eles colocam muito glúten, né, tudo pra conservar. Então eu não acho interessante a gente comer todos os dias em grande quantidade, né? Porque, querendo ou não, conservante e corante não é algo que foi feito pra gente ingerir todos os dias. Sim, é artificial. É artificial, é um industrializado, né? Agora, se a gente for pegar o pão francês ali, que é feito todo dia na padaria, não tem nenhum conservante, nenhum corante, são feitos de 3 ingredientes. Então, assim, questão de ser mais saudável, por ser menos industrializado, com certeza é o pão francês, né? Mas, independente, tudo depende do paciente. Então, o paciente consegue comer um pão francês na dieta, dá pra calcular? Show, perfeito. O paciente prefere comer o pão francês, não gosta de pão integral, porque tem muitos pacientes que não gostam de pão integral. Por que eu vou pôr? O paciente não vai comer. Né? Agora, se a gente for pensar em questão de nutriente, o pão integral, a farinha integral, tem muito mais fibra.
Então, pro emagrecimento, é mais interessante a gente consumir mais fibra, porque você está nutrindo seu intestino vai funcionar melhor, vai funcionar todos os dias, e a fibra vai te dar mais saciedade. Então, eu acho sempre interessante variar. Então, não posso comer pão francês no emagrecimento? Pode. Ixi, eu tenho vários pacientes que emagrecem todos os dias comendo pão francês. Mas por quê? Tem uma alimentação regulada, foi encaixado ali, foi calculado, e tudo é da maneira que você come, né? Porque você vai comer todo dia de manhã um pão francês com manteiga? Não é legal, né? Porque é uma gordura saturada, o pão com a manteiga é uma gordura saturada e o pão é um carboidrato. Então, um carboidrato com uma gordura não vai te dar uma saciedade por muito tempo, não vai te nutrir, de maneira geral. Então, é diferente você comer um pão francês ou um pão integral com ovos, com um franguinho desfiado, um queijo fresco, ou separadinho tomar um whey batido com leite, ou um iogurte com leite e comer um pão ali. Perfeito! Então, assim, é tudo da maneira que você vai distribuir ao longo do dia, o horário e com o que você está comendo, né? E a tapioca, Fê? Hoje em dia o pessoal às vezes chega no consultório, não como mais pão, eu como tapioca, né? Assim, a tapioca eu falo que, por um lado, ela não tem um glúten. Então, se você é celíaco, tem intolerância ao glúten, perfeito, você não pode comer o pão. Sim. Troca pela tapioca, show. Agora, eu quero emagrecer, troquei o pão pela tapioca, é um erro. Eu considero que é um erro, porque hoje um pão francês, vamos colocar que tem 30 gramas de carboidrato. Uma tapioca, 3 colheres, dá de 30 a 40 gramas de carboidrato. Então, o que é mais gostoso? Hoje em dia, comer um pão francês, né? Agora, eu não sou muito fã de tapioca. Eu não sei vocês, mas assim, eu prefiro muito mais comer um pão francês do que comer uma tapioca. Mas eu também vou variando. Entendi. Porque, por exemplo, no meu caso, eu preciso comer um pão francês e meio, todo o café da manhã. Eu não vou comer todo dia um pão francês e meio, porque ainda não é muita farinha branca todos os dias, e você tem que variar os nutrientes. Então, um dia eu vou comer o pão de forma integral, que tem mais fibra, tem mais vitaminas. Um dia eu vou comer o pão francês, que nem hoje eu comi um pão francês. Ontem eu comi tapioca, depois eu vou comer um cuscuz. Então, é muito importante a gente variar os alimentos, porque cada alimento tem um nutriente. Então, é por isso que eu uso o alimento como nosso remédio, né? O alimento tem que servir como uma forma de nutrir. Então, a gente tem que olhar para o alimento e pensar assim, será que isso aqui está me nutrindo? Né? Então, se a gente for pegar ali uma tapioca, não tem um valor nutricional legal, não tem fibra. Então, ela não vai te dar saciedade, ela não vai nutrir seu intestino, mas para quem é celíaco, a pessoa não pode comer pão, então vai comer uma tapioca. Agora, é diferente, né? Então, a gente tem que variar ali. Então, tudo depende, eu acho. E entrando nessa do tudo depende, eu queria que você também desmistificasse essa questão da carne. Porque eu, por exemplo, não como carne vermelha, já tô parando um pouco também com a de frango. Eu como peixe só. Né? Então, você também. Sim. E nem por isso deixamos de... Sou uma ciclista amadora, né? Mas eu pedalo bastante, você é uma triatleta. E nem, você come carne, Ana? Como carne branca. Então, tá vendo? Ela também não come carne vermelha. Então, tá vendo? Coincidência. É difícil hoje em dia, né? As pessoas não comerem carne vermelha. É verdade. E assim, não vou dizer pra você que me fazia mal exatamente. É porque eu nunca fui muito de carne mesmo, mas eu deixei de comer por causa dos bichinhos. Eu não consigo, entendeu? Sim. E nem por isso deixo de ter o que eu preciso, os nutrientes. Eu queria que você falasse sobre isso, porque tem gente que acha que se não come carne... Então vai ter anemia, exatamente. Né? Assim. Não, a carne tem muito ferro, né? Com certeza tem vitamina B12. Então a gente tem que, quando a gente tira a carne, a gente tem que ver, peraí, o que eu tô deixando de consumir? Vou diminuir a ingestão de ferro e ingestão de B12. Então, querendo ou não, você tem que suprir de uma certa maneira. Né? Não necessariamente suplementar, mas você precisa repor de outra maneira. Comer mais beterraba, comer mais feijão para ter mais o ferro. Ok. Mas a B12, por exemplo, ela é mais na carne. Então, todo mundo que é vegano tem que consumir B12 ou todos os dias ou fazer uma reposição ali a cada um certo período. Mas, por exemplo, a gente fez os exames, tá baixo, vai precisar repor, suplementar mesmo, realmente. Mas a gente não precisa comer carne todos os dias. E eu ainda até indico nos pacientes. Carne vermelha não indico mais que 3 vezes na semana. Que, querendo ou não, ela é uma gordura saturada, então a gordura saturada em excesso, ela gera um processo inflamatório, além de aumentar o colesterol ali. E para emagrecimento também não acho interessante, porque ela é bem calórica, né? A gente sabe que tem muita gordura, carne vermelha.
Então eu também peço para tirar um pouquinho. E questão intestinal. Então, A digestão ela é mais lenta, total. Lenta, exatamente. E isso, na prática, assim, com meus pacientes, até atleta, eu falo, ó, não comer carne pré-longão, pré-competição, a gente tira. 2, 3 dias antes de prova, eu tiro carne vermelha, porque a digestão fica mais lenta, mais pesada, ela é um pouco mais inflamatória por conta da gordura saturada, então a gente retira já desses pacientes que vão competir. E no processo de emagrecimento, eu peço para reduzir, não é você tirar, é reduzir. Só que eu preciso suprir de uma certa maneira ali também o ferro e as vitaminas para o paciente. Então a gente não precisa comer carne vermelha todos os dias. Frango também não, eu não como carne vermelha faz anos já, o frango também faz anos. Eu só como peixe e ovo, né? Eu também. Eu basto minhas proteínas do dia tranquilamente. E eu não sou uma pessoa que suplementa whey. É de vez em nunca eu tomo um whey, uma proteína do colágeno ali, se eu preciso, assim, de praticidade no dia, mas normalmente eu como comida mesmo. Eu prefiro comer um atum, gente, né? E ela é triatleta, gente. Ela é triatleta, é muito bom isso. Ana, e eu queria que você falasse um pouquinho pra gente com relação a quem nunca praticou yoga, como é que deve começar? Porque, assim, existe um mito também de que, eu não vou conseguir, não consigo, não tenho alongamento, enfim. Bom, a pessoa que ela tem vontade de começar a praticar yoga, ela precisa entender que o yoga tem várias modalidades, são tipos, tá? Então a gente tem o Ashtanga, tem o Hatha Vinyasa, que é a minha modalidade, tem o Power, tem o Hot, tem o Acro, tem Yoga do Riso, tem, sabe, muitos estilos de yoga. Tem o Restaurativo, enfim. E como saber qual que é o ideal para você? Você tem que ir experimentando. Todos os estúdios, eles oferecem aulas experimentais. Então, você tem que experimentar, você tem que ver se você gosta dessa modalidade, se você se conecta com a verdade do professor que está ensinando. Tem muita coisa para sentir, para ser sentida, né? E aí, depois que fez a aula experimental, eu sempre falo para os meus alunos que vão experimentar Hatha Vinyasa Yoga. Se não fez sentido para você essa modalidade, não desista do yoga. Vai em busca de outros, mas experimenta, porque assim, a gente precisa ter esse momento de conexão, porque é conexão de mente, corpo e espírito. Não é só físico, né? Não é só físico. Sim. É mente, corpo e espírito. Então, o primeiro passo é esse, experimentar. A minha modalidade, ela desconstrói um pouco a ideia de que o yoga não trabalha nada, de que ele é passivo. Eu escuto muita gente falar assim, eu não vou praticar yoga porque não dou conta de ficar muito tempo parada. Né? Ou ficar parado, ou não consigo. Tem gente que acha que meditação né? Não dá. Então, assim, eu falo, gente, vai experimentar uma aula de Hatha Vinyasa, porque essa modalidade desconstrói. Essa que eu trabalho, ela é forte, fluida e intensa. Eu gosto, sempre gostei de algo que me desafia, e é a modalidade que eu quero. Hoje eu tô com quase 50 anos e eu tenho uma mobilidade, uma flexibilidade, um equilíbrio muito bem desenvolvidos por conta do yoga. Eu já sou praticante há 10 anos e ensino há 8. Maravilha. Ana, é que tem muita gente que pensa que também para meditar, por exemplo, que a meditação também faz parte, né? Não pode pensar nada e tal. E não é assim, né? Não, nem existe não pensar em nada, pois né? O que existe é você manter a sua concentração por alguns segundos em algum foco. Na meditação a gente usa a respiração, né? Então você tá lá com atenção na respiração. Até me lembrou a questão da dieta quando você falou que a gente tem altos e baixos, às vezes a gente chuta o balde, depois vai buscar o balde de novo, né? Sim. E aí na meditação é a mesma coisa. A gente senta, fecha os olhos, o que vai acontecer? A mente é bombardeada por pensamentos. Sim. A gente não tem o controle. E eles são aleatórios. Então, no treino de meditação, o comando identificou que surgiu um pensamento, que você se distraiu, volta para a respiração quantas vezes forem necessárias, tá? Então esse é o comando, volte quantas vezes forem necessárias. Ótimo. Como tudo, né? Tudo. E é legal como a respiração, o yoga faz parte também da nutrição, né? Esses dias mesmo, uma paciente que dormia super bem, ela tem 60 anos, começou a correr agora, tava dormindo super bem, de repente começou a desregular o sono dela.
Aí ela falou assim, eu não acalmo. De repente, de um mês pra cá, meu batimento cardíaco tá muito acelerado quando eu vou dormir e tudo mais. Eu falei, faz uma respiração. E eu já fiz psicólogo do esporte, né? E o meu psicólogo, ele me falava, nesses momentos, respiração é o que vai te ajudar. Então, você até comentou, né? Qual que é a respiração que é legal nessas horas, assim, de ansiedade? Porque eu falei uma pra ela, mas eu achei legal, a que você falou é bem parecida. Eu assim, gosto muito de duas, que é o Samavriti, que é a respiração quadrada, é inalar e exalar, segurar o pulmão com ar, deixar o pulmão sem ar no mesmo tempo, pode ser de 4 segundos, 5 segundos. E o Nadi Shodhana, que é a respiração das narinas alternadas, que equilibra os 2 hemisférios, o esquerdo e o direito. Então, assim, eu gosto muito dessas duas. Depois eu vou deixar uma dica pra vocês. Isso, daqui a pouquinho tem. O que eu tinha falado pra ela até aquela de respirar, segurar. Do dobro do tempo, isso. E soltar mais. Isso, né? Também. Isso me ajuda muito. Quando eu tô, às vezes, até assim, eu tô me preparando pra alguma coisa. Na verdade, assim, existe um pranayama pra cada emoção que a gente tá sentindo, sabe? Então, assim, tem um que é que acelera metabolismo, que é o Kapalabhati. Você movimenta também o abdômen, fortalece, né? Nossa, muito legal. A gente tem que fazer uns 3 episódios pra falar tudo que a gente precisa, né? Pra diminuir a ansiedade, melhorar o sono. A gente volta a conversar no próximo, porque agora eu quero que a Fer vá com a gente também mostrar uma panquequinha, uma receitinha pré-treino. Mas, Fer, rapidamente, antes da gente ir lá pra pôr a mão na massa, literalmente, fala com relação a essas dietas da moda aí, porque tem a questão das injeções, né? Dos Ozempic, tá na moda, né? Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, também sobre as dietas low carb e o jejum intermitente. Ou você acha que dá pra gente conversar isso enquanto prepara lá a sua receitinha panquequinha? Não, assim, dá pra gente falar aqui um pouquinho do Monjara, assim, que eu acho mais por cima, que hoje em dia tá na moda, né? Toda semana, isso que ela tendo menos emagrecimento, mas toda semana eu tô recebendo paciente que começou a usar Monjaro. Então, assim, aí pergunta, o que você é? Você é a favor, você é contra? Eu falo assim, gente, eu não sou a favor nem contra. Eu acho que depende do paciente, né? A gente tem que ver. Primeiro, por que você vai usar? É para emagrecimento, né? Mas como tá seu sono? Como tá seu nível de estresse, ansiedade? E como tá sua relação com a comida? Porque a maioria das pessoas que usam Monjaro, Ozempic para emagrecer, recupera o peso, 80% delas recuperam o peso em menos de 2 anos. Então, o que adiantou você gastar? É caro, né? Não é barato. Emagreceu, só que no que parou? Porque você tem que parar, uma hora você tem que parar. Aí volta tudo. Por quê? Você não melhorou a sua relação com a comida, você continua dormindo mal, você continua estressado, você não mudou sua rotina alimentar, né? Então, não vai adiantar, vamos dizer assim. Então, eu acho que sempre depende do paciente. Se você se chega pra mim, seu sono tá legal, tá regular, você tá dormindo bem, você tá conseguindo se alimentar bem, bom, então vai te ajudar, você tá com insulina mais alta, quer perder peso, precisa perder peso com mais velocidade, Precisa fazer sentido, né? Precisa fazer sentido. Então, assim, eu acho meio que é muito na moda, o pessoal tá tomando, às vezes a pessoa nem treina, nem tá tanto acima do peso e toma. Então, assim, primeiro você vai se sentir muito mais cansada. A pessoa às vezes chega cansada porque você não consegue comer. Então você não tá nutrindo seu corpo. Certo. Né? Então eu acho que tudo depende. E o jejum intermitente? O jejum hoje eu falo assim, graças a Deus caiu muito essa prática. Hoje em dia as pessoas não têm feito mais. É difícil eu ter algum paciente que faz jejum hoje, que já chega fazendo. E assim, de maneira geral, entre o jejum e a restrição calórica, os dois emagrecem da mesma maneira. Porque o que é basicamente emagrecimento? É uma restrição calórica. É você comer menos calorias do que você gasta. Então, o jejum, você vai ficar um certo tempo sem comer, mas na janela que você tem que comer, você tem que nutrir seu corpo, certo? Porque você não pode deixar faltar os nutrientes. Só que, porém, você tá deixando uma restrição muito grande de tempo. Então, às vezes, você vai passar fome, você não vai tomar café da manhã, ou às vezes você não vai jantar. Então, às vezes, gera até a compulsão alimentar, né? Então, tem que ser bem indicado, bem orientado. E a restrição calórica, que é o que eu mais faço no consultório, é você restringir a caloria do paciente, só que comer ao longo do dia inteiro. Então, tomar café da manhã, que é a principal refeição do dia, você almoçar, fazer um lanchinho e jantar.
Então, é mais gostoso. Eu falo que comer é muito bom pra gente não comer, né? Então, assim, no momento que a gente tá comendo, a gente tem que apreciar, sentir o prazer em comer. Então, eu falo que jejum pra emagrecimento é melhor você fazer uma restrição calórica que você tá comendo ali de certas horas ali, né? Fazendo a distribuição ao longo do dia, do que passar fome e às vezes restringir o que você não precisa deixar. O que não precisa restringir. Né? E o low carb? A low carb, hoje em dia ainda tem muitos, né? Essa carbofobia. O pessoal acha que carboidrato engorda. E assim, não é bem assim. Nada engorda, nada emagrece. Isso é de fato. Então, você tomar um suco detox hoje não tá te desintoxicando, fazendo você perder peso. Você comer uma salada não vai fazer você emagrecer. Mesmo jeito que você comer uma pizza hoje, você não vai ganhar peso amanhã. É impossível você comer uma pizza, comer um sorvete, comer um lanche, você ganhar peso no dia seguinte. Isso não acontece. O ganho de peso é ao longo prazo você comer mais calorias do que você gasta. Então, a low carb, as pessoas acham que assim, restringe o carboidrato de segunda a sexta. A pessoa fica seca, magra, porque o peso cai na balança, que é uma beleza. Porque imagina você pegar uma esponja e secar ela tá levinha, né? Então, de segunda a sexta, a pessoa consegue fazer isso. Só que chega sexta-noite, sábado, domingo, a pessoa vai lá, come igual uma caipivara raivosa, porque não comeu nada durante segunda a sexta. Aí não dá, né? Aí vai lá, come pizza, come lanche, come sorvete, come tudo de sábado e domingo, incha, porque restringiu o carboidrato a semana inteira, e ganha peso. Aí a pessoa fica nessa loucura, né? Então, não, low carb é bom, tudo é equilíbrio, né, gente? Tudo é equilíbrio. Isso, não adianta. Tudo é equilíbrio. Equilíbrio, não se sentir culpada quando erra. Com certeza, isso é importante. Vezes forem necessárias. É o que eu falo, a fome E um emocional. estilo de vida saudável. Por isso que eu falo que assim, o low carb para muitos pacientes eu passo porque a insulina tá alta, a gente não pode fazer uma dieta com riquíssimo em carboidrato, tem que ser a low carb moderada. E low carb, quando eu falo low carb, não é você tirar arroz, feijão, pão. Você pode comer low carb comendo pão francês de manhã, um arroz, feijão no almoço, à tarde comendo uma panquequinha de banana, uma torradinha com patê de atum, e à noite comendo uma batata, um arroz e um feijão. Isso aí é low carb, tudo depende da quantidade. Perfeito. Então, eu acho que assim, a low carb funciona dependendo dos casos, sim. Mas viver de dieta low carb, não, é uma estratégia que a gente faz para emagrecimento, né? Agora hoje eu pego muito atleta treinando igual ao atleta amador, assim, de alto rendimento, treinando 3-4 vezes na semana. Do carboidrato. Você precisa de carboidrato, é seu combustível. Então, a pessoa chega no treino cansado, fadigado, por conta que não come carboidrato, porque tem medo de engordar, medo de ganhar peso. Não, então vamos lá aprender esse pré-treino aí? Vamos lá. Então vamos agora lá para a cozinha aqui do espaço da Gran Cru para aprender essa receitinha que é rapidinha e vai te dar energia para treinar bacana. Vamos lá? Bom, a gente já está aqui no espaço gourmet da Gran Cru para preparar então a panquequinha pré-treino, não é isso, Fê? Vamos lá, o que precisa? Ó, a primeira base é a banana, né? Então eu sempre indico pegar uma banana um pouco mais madura, né? Não pode estar preta, também porque às vezes tem desconforto intestinal. Mas também não pode estar verde, né? Porque senão vai ficar tão docinha e ela não vai açúcar. Então eu amasso bem a banana, a primeira coisa que eu faço. Então quanto mais você amassa, melhor, porque a panqueca vai ficar mais fofinha, tá? E ela não vai grudar tanto. E por que ela é pré-treino? O que tem nessa receitinha? Carboidratos excelentes, como a banana e a aveia, né? Porém, essa panquequinha, ela tem que ser bem orientada. Ela não é um pré-treino para meia hora antes de uma corrida, de uma bike em si. Por quê? Ela leva o ovo, que o ovo é gordura e gordura e proteína, né? Então ela não digere tão rápido assim. Então, eu treino cedinho, eu não tenho tanto tempo para comer, ela não é uma boa opção. Ela é em torno de 1 hora antes do exercício físico, tá? Mas ela é super nutritiva. Então, por exemplo, essa panqueca, ó, eu amassei bem ela aqui, ela é um lanchinho mais fácil para quem treina no final do dia. Então, para quem treina umas 6, 5 horas, faz esse lanche umas 4, 4 e meia, para treinar umas 5 e meia, 6 horas é perfeito. Então, a banana. Aí eu gosto muito de usar o farelo de aveia ou aveia em flocos finos, para ficar mais aerada a massa, que é mais interessante, para ficar um pouquinho mais macio. Normalmente em torno de 2 colheres de sopa, tá? Mas também vai tudo do paciente, né?
Canela em pó, que é muito questão de gosto, eu amo, então eu sempre ponho. E também tem a variação de colocar cacau em pó, que o cacau em pó ele também ele é vasoconstritor, então é bem legal no pré-treino. Só que aí é muito a gosto, né? Então depois de amassar a banana, colocar a aveia e a canela, a gente quebra o ovo. E agora só misturar. Legal que é tudo misturadinho num potinho só Tudo. e prático. E o bacana dessa receita é que ela é muito prática por ser tanto pode ser feita no micro-ondas como na frigideira. Então, por exemplo, essa é meu carro-chefe, eu falo assim, minha receita que eu mais faço para os pacientes. E é a que eu mais faço também. Por quê? Para pacientes que vão comer à tarde, você pode fazer de manhã e ficar o dia inteiro fora de casa, ela fica pronta e ela fica perfeita. Aí você faz no micro-ondas. Então você tá do mesmo jeito que você tá fazendo aqui, de vez eu levar pra frigideira, eu vou levar pro micro-ondas 2 minutos e meio. E tá pronto. É um bolinho de banana. Você pode deixar ela pronta assim? Assim ficou, ó. Bem misturadinho. Se eu levar pro micro-ondas agora, 2 minutos e meio, vira um bolinho de banana. Então a pessoa já leva, é como eu faço. Aí você já pode colocar, que nem eu trouxe uma geleia, um mel, que você pode colocar como pré-treino, pra te dar mais energia. Bacana. Então, do mesmo jeito que tá aqui, não vai fermento, tá? Então, agora a gente vai passar, eu coloco só bem pouquinho mesmo, tá? Porque a frigideira já é antiaderente. Então, a gente vai levar pro fogo. Você colocou canela, né? Canela ajuda também na a canela tem aquela o metabolismo? Ou alimentos termogênicos, né? Na verdade, além, assim, é pouco que aumenta as calorias ali na queima calórica, né? Então a gente usa mais como fator antioxidante. Ela é bem interessante, ela também ajuda a diminuir um pouco a glicemia. Então em diabéticos a gente usa bastante a canela, né? Mas a questão do sabor e por ser antioxidante. Então antioxidante ajuda a combater os radicais livres do exercício físico. Sim. Então é interessante. E o cacau em pó também. Então, se tem paciente que não gosta da canela, usa o cacau em pó. Tá certo. Ó, então eu dou só uma viradinha assim, pra dar uma montadinha. Normalmente eu uso azeite. E só despejar. Quanto tempo será ela leva? Rapidinho? Fogo baixo. O ideal é a gente tampar. E no que tampar, começar a dar umas bolinhas, quer dizer que ela tá pronta. Aí a gente vira. Então é questão depende muito do fogão em si. Mas sempre fogo baixo e de preferência tampar. Porque aí ela vai cozinhar e na hora que virar, ela vai ficar inteira, ela não quebra. Normalmente o pessoal erra na hora de virar, que é onde quebra. Ó, então eu vou tampar, que é o segredo dela, fogo baixo e tampar. E ficar de olho. Bom, então a gente aproveita agora, né, enquanto a panquequinha tá cozinhando, pra fazer exercício de respiração, né, Ana? Vamos lá? Vamos lá. E tem um ambiente especial também aqui da Gran Cru, viu? A gente vai lá pra piscina, que delícia, né? Então bora! Gente, agora eu tô aqui na área externa do Gran Cru para ensinar para vocês um pranayama, um exercício respiratório para ajudar a diminuir a ansiedade, reduzir estresse. Você pode se sentar com as pernas cruzadas, se isso for confortável para você, mas se não for, você pode se sentar sobre uma cadeira. Importante é manter o alinhamento da coluna, da cabeça e do quadril, manter a postura ereta, sem deixar a coluna dobrada. E para esse pranayama, a gente vai colocar um tempo, um controle do ar, para a quantidade de ar que entra e a quantidade de ar que sai. Vou colocar um tempo de 4 segundos para inspirar e 8 segundos para exalar, no dobro do tempo. Você pode medir também a sua inspiração. Talvez você inspire em 5, pode exalar em 10. Inspira em 6, pode exalar em 12. Aí inspira num tempo de 3, exala em 6, tá? Então vamos lá. Para quem está sentado com as pernas cruzadas ou sobre a cadeira, estica os braços, deixa os braços bem esticadinhos, conecta polegar e indicador de forma bem suave, deixando os outros dedos bem esticadinhos e apoiando o dorso da mão sobre o joelho, tá? E ali, buscando o alinhamento da cabeça, da coluna e do quadril, fecha os olhos, sem esforço.
Destrava as mandíbulas. Eleva a língua lá no alto, na raiz dos dentes. Vem movendo a sua atenção para a respiração, sentindo o ar entrando e saindo sem nenhum controle, apenas tomando consciência da respiração. E agora vamos colocar um tempo. Inspira 1, 2, 3, 4. Exala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira 1, 2, 3, 4. Exala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira 1, 2, 3, 4. Exala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse pranayama dos 2 tempos, você pode repetir este ciclo por 10 vezes. Após os 10 ciclos, inspirando e exalando no dobro do tempo, você já vai conseguir perceber a sua mente num estado mais pacificado e você se sentindo mais tranquila, mais tranquila. Bom, de volta aqui pro Espaço Gourmet, né, da Gran Cru, eu quero saber com a Ana, deu para passar o recado, né? Isso, eu ensinei um pranayama de 2 tempos, inala e exala no dobro do tempo. E isso é importante porque prepara a nossa mente e reduz a ansiedade para não descontar a ansiedade na comida. Pois é, tem tudo a ver, os assuntos conversam aqui, né? Muito bacana. Então vamos pra panquequinha agora saber como é que tá. Ó, e aí, Fer? Que bonitona. Delícia, hein? Rapidinho. Então só foi ela ficar com um monte de bolinha, ela mesma já cresceu, ela ficou firminha, já virei. E tudo sem fermento, né? Tudo sem fermento, ó. Então já fica firminha. Então agora, eu trouxe aqui a opção como pré-treino, né? A geleia, uma geleia 100% fruta, né? Que eu acho interessante a gente trabalhar quanto menos conservante, corante, adoçante, melhor. Então a gente coloca aqui, também tem a opção de colocar mel, também tem a opção de colocar, às vezes, se não for um pré-treino, um lanchinho mesmo, um chocolate 70%, cacau, uma pasta de amendoim, coco também fica legal. E se for pensar... Doce de leite. Doce de leite também, como pré-treino, no caso, né? E se for pensar nessa receita, né, por isso que eu gosto muito dela, se for pensar ela de vez pré-treino, um lanche da tarde, pra gente aumentar um pouquinho a quantidade de proteína nela, dá pra colocar o próprio whey na massa, ou você fazer uma caldinha de whey mesmo com água quente, e depois que ela ficou pronta, você coloca a caldinha de whey proteica por cima. Então ela é bem... dá pra fazer várias variedades com ela. E aqui tá prontinho, um pré-treino ali de 1 hora antes pra uma corrida, um pedal, musculação também, então ela é bem versátil. Então, resumindo, pro pré-treino seria o carboidrato principal, aveia, né? banana. E o pós-treino? Pro pós-treino a gente já teria que... Ela também serve, só que teria que aumentar a quantidade de proteína. Aí vai o queijo. Aí pode colocar um whey nela, né? Aumentar a quantidade de ovos. Tá, um queijinho também. Queijo é mais gordura, né? Teria que ter um pouquinho mais de proteína até. Ah, tá certo. No e pós-treino. falando em fruta, melhor sempre é comer a fruta... A fruta ao invés de suco, né? E aqui eu trouxe uma geleia 100% mesmo, que ela não vai nem adoçante, né? Então, quanto menos industrializada, melhor. Então, eu tento sempre buscar o alimento como se fosse um remédio, né? Que a gente chama de nutrição funcional. Então, a gente usa a banana, que tem muito triptofano e um carboidrato de ótima absorção. A aveia, que tem muita fibra, que nutre o seu intestino, que vai te gerar saciedade e energia pro treino. O ovo, que tem muita proteína, é um dos melhores alimentos do mundo, né? A canela, que é antioxidante, e a geleia pra te dar um up ali a mais de energia. Perfeito! E eu com essas meninas aqui hoje conversamos sobre bem-estar, alimentação. Tô muito feliz de ter recebido vocês aqui, viu? Muito mesmo. Obrigada mesmo por estar junto aqui comigo.
e com todos, né, que estão aqui também assistindo esse podcast. Com certeza todo mundo aprendeu muita coisa. E para fechar, eu queria que vocês deixassem uma dica, um conselho, uma frase, algo assim que defina ou vocês ou a questão da qualidade de vida mesmo. Começando pela Fê. Uma é difícil, hein? Mas eu acho assim, a gente tem que cuidar do nosso corpo de dentro para fora. Então, olhar muito bem o que a gente tem comido, escolher melhor. Então, o que eu falei lá no começo, desembrulhar menos, né, e descascar mais. Então, olhar com uma visão um pouco melhor da questão de alimento, né? A gente tem que nutrir o nosso corpo de dentro para fora. Ok, boa dica. Vai lá, Ana, você. Bom, gente, tem um livro que se chama Pratique Yoga Antes que Você Precise. E a dica que eu te dou é essa: se você ainda não é um praticante de yoga, experimente, comece a praticar e fazer o caminho de volta para casa, que é olhar para dentro, se conectar com a sua verdadeira natureza. Legal, Ana. Então já deixa aí o seu @, porque quem quiser saber mais sobre esse assunto, te conhecer melhor, até porque você sempre realiza, né, dinâmicas assim, aulões, então eu mesmo participo, adoro. É bem isso, né? A gente aqui falou de alimentação, falou de bem-estar e é isso, é olhar para dentro, se permitir, é ter prazer na vida, prazer na alimentação, para fazer tudo da melhor forma, para fluir bem, né? Então é isso, gente. Depois de tantos anos em televisão, né? Tô aqui nesse novo formato, porque tive vontade mesmo de ter essa conversa com você, de trazer coisas para deixar a nossa vida mais leve, mais bacana, mais feliz. O VidaCast é isso, gente. É um podcast com tudo que você precisa saber para ter uma vida mais feliz. Então continua comigo que vem muita coisa ainda por aí, viu? Eu tô esperando você comigo sempre. E eu quero agradecer, claro, né, aos parceiros, Bibiano Neto, lindo, querido, do Estúdio 317 lá de Birigui, que cuida dos meus cabelos. Ele tá sempre comigo, é um amigo queridíssimo. Agradecendo também o pessoal da Gran Cru, que cedeu espaço pra gente gravar, né? O pessoal da casinha, que tá aqui comigo, queridos, são, coração. E a você que tá aqui assistindo, as meninas que participaram, enfim. Eu tô até um pouco nervosa aqui porque é uma coisa nova, mas eu tô muito feliz de fazer e quero que seja o melhor para você, tá? Vem comigo e se cuidem! Até o próximo!